Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio aqui do Azure for Dummies. Esse que é o quarto episódio dessa série descomplicada aqui, para que você possa dar os seus primeiros passos aí no Microsoft Azure e também, né, no mundo de Cloud Computing, né? Bom, desde já quero agradecer a todos aí que já vêm assistindo, né, os episódios anteriores, né, para você que deixou aí um like, um comentário, né, deu aí suas sugestões aí, né, sobre os episódios. Isso é muito importante para mim, né? Porque é um bom termômetro para saber o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que continuar, né, evoluindo aqui ao longo dos próximos vídeos, né? Bom, e claro, né, antes de começar aqui, né, esse quarto episódio, gostaria de pedir você aí, se você não é inscrito, você se inscreva no canal, né, e que você também, né, compartilhe com seus amigos aí, né, tanto os outros materiais que nós temos aqui, quanto essa série que está sendo bem bacana, tá? E não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de deixar seu joinha. Muita gente às vezes assiste os vídeos, né, mas acaba não dando um joinha, né? Acaba não deixando um comentário. Então, assim, é muito importante, né, ter essa interatividade com vocês aí para saber se o material está atendendo a expectativa aí, né, de vocês, tá bom? E a ideia é que a gente chegue também, né, em mais pessoas. Então, você compartilhando aí, né, o canal, compartilhando os vídeos, isso ajuda bastante que a gente atinja aí outras pessoas, tá bom? Mas sem delongas, né? Vamos lá para o nosso whiteboard e aí a gente vai naquele modelo que a gente já está acostumado, que é, né? Sem roteiro, a gente só tem grandes tópicos e daria para frente a gente vai discutir sobre esses itens, beleza? Então vamos lá para o nosso whiteboard. Então, beleza, pessoal. Estamos aqui no nosso whiteboard. Como já é de costume, eu vou fazer aqui um rápido review aqui do episódio anterior e vou falar um pouquinho do que a gente vai discutir agora nesse episódio 4. Então, beleza. No 3 a gente falou sobre Azure Resource Manager, né? Deu uma visão geral para vocês do que é. Falamos sobre as regiões do Azure, zonas de disponibilidade, o SKUs, né? Que são aí as famílias ali das máquinas virtuais, e isso se aplica para os outros recursos de uma maneira às vezes um pouquinho diferente, mas a ideia é que qual é o poder computacional que você vai estar escolhendo ali, né? As cotas, que é muito importante, né? Quis deixar bem claro para vocês aí esse bom entendimento aí das cotas, né? Entre regiões aí, entre data centers, tá? E a calculadora do Azure, né? Que é onde a gente vai ter uma previsibilidade, né? Sobre os custos ali da implantação que a gente vai fazer, tá? Bom, e aí nisso a gente criou lá a nossa primeira máquina virtual, né? Fizemos ali toda a criação, tivemos bastante insights para conversar ali sobre redes, sobre outros recursos, né? E agora, como eu já tinha prometido para vocês, a gente vai, né, trabalhar um pouquinho com Cloud Shell, com Azure CLI, né? Vamos criar aí uma storagezinha também, vamos compartilhar aí um file share aí. E nós vamos criar também um app service só para que vocês possam ver, né, uns serviços de plataforma, né? Por enquanto a gente está criando serviços aqui de infraestrutura, né, convencional, né, IaaS. Então a gente vai também criar aqui um app service só para que vocês possam ver como é que é a dinâmica de um serviço de plataforma, tá bom? Então, como eu falei, né, não tenho aqui script, a gente vai fazer aqui, vamos trocar ideia. E se alguma coisa quebrar, a gente tenta resolver. Se eu ver que vai levar mais tempo, às vezes eu dou um corte no vídeo, volto aí. Mas se for coisa simples, a gente tenta matar aqui já em tempo de vídeo mesmo, beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? A primeira delas, né, é estar aí logado aí ah, no nosso portal, né? Então, fazer o login aqui do nosso portal. Eu acabei logando com a conta errada. Deixa eu logar de novo. Então, portal, né? E logar com a minha conta correta agora. Então, a primeira coisa é que vocês estejam, né? Na sua conta correta aí, tá? Do seu portal. E, obviamente, né, ter aí a sua subscription para que você possa, né, criar os seus recursos e tudo mais, né? Então, ou seja, padrão das últimas aulas aí, nada de outro mundo, tá? Outra coisa é o seguinte, fiquem tranquilos, os links vão estar aí, né, fixados no comentário, que você passe aqui, né, no meu GitHub, tá? Inclusive, né,
por favor, se você não me segue aqui no GitHub, deixe ali, né, a sua contribuição aí, né, para me seguir aqui, né, e ficar por dentro aí das coisas que eu vou acrescentando aqui, né? Sempre. Eu tento manter esse repositório aqui como meu repositório oficial para tudo, tá? Então tem muita coisa legal aqui. Claro que não tem muita coisa assim perto de desenvolvedores que, né, realmente utilizam o Git assim absurdamente, né, no seu dia a dia. Mas dentro de uma dinâmica de DevOps, né? Vocês vão encontrar bastante coisa legal aqui, inclusive a parte de apresentações, tá? Que eu acho que é a que vocês vão mais interessar, né? Então, se você gostou de algum material também, dá uma estrelinha lá, né? Dá uma força lá no repositório, tá? É bem bacana. Então, é o seguinte, já falando aqui, né? Não tem muita coisa, porque na verdade eu não gosto daquele GitHub que sai criando repositório à torta e direita. Eu gosto de condensar eles, tá? Então, aparentemente parece pouca coisa, mas se você entra em presentations, que é o que a galera mais procura, né? Aqui você vai encontrar sub-repositórios aqui, né? Para todas as apresentações, as últimas apresentações que eu venho fazendo aí ao longo desses anos. Então, você pode clicar em cada uma delas e aí, né, ele vai abrir um outro repositório com todas as informações sobre essa palestra, os links relacionados, os PDFs, tá, que você possa baixar e dependendo da situação, né, de palestras que eu possa compartilhar o vídeo, também você vai ter aqui, né, tanto jogando já direto, ou você vai ter também um link aqui, tá, junto com os slides, você vai ter o vídeo também, tá bom? Então, os que eu posso compartilhar o vídeo também tem. Mas, todas as os slides você consegue baixar aqui dessas últimas palestras que eu fiz. Então, é um repositório muito bacana, você vai encontrar bastante coisa legal, tá? E aí tem também outros repositórios bacanas com código, por exemplo aqui, né? Azure com Terraform Infracoast, então tem como você utilizar, tem todos os códigos, tá tudo bonitinho. A parte de DevOps aqui tem algumas coisas legais aqui sobre Terraform, isso tudo faz referência também com os materiais que estão, né, postados no site, então tem bastante conteúdo legal. Mas o que a gente vai precisar aqui agora é o Azure Script Tools, tá? Aqui tem alguns scriptzinhos, né, que eu fui colocando aqui. E o que a gente vai usar é o Azure CLI e o Azure PowerShell. Veja que faz um ano que eu não mexo nisso daqui, então existe uma grande probabilidade de quebrar, né? Então, vamos ver se vai correr tudo bem. Se a gente precisar ajustar, como eu falei, a gente tenta ajustar aqui. Se for alguma coisa que vai demorar, aí eu dou um pause aqui, ajusto e volto, tá bom? Mas a ideia é fazer no modo roots, né? Então, eu recomendo que vocês baixem aqui, ah, pelo menos aqui o deploy do Azure CLI Linux, tá? E no de PowerShell, o 02 aqui, que é o deploy PowerShell Windows, tá? Então, baixem aí, deixe na sua maquininha, que é o que a gente vai utilizar, tá bom? Então, a ideia aqui é criar uma máquina Linux, tá? Via Azure CLI e uma máquina Windows via Cloud Shell. Eu coloquei aqui Cloud Shell primeiro, mas na verdade eu vou fazer a Zcli primeiro, tá bom? Porque de Cloud Shell vocês já vão ter a ideia. A gente vai carregar aqui e vai ser mais rápido de fazer, tá? Então eu vou mudar a ordem aqui. Desculpa. Bom, beleza. Então, baixou os dois arquivinhos aí, que é o que a gente vai precisar. Portal aberto. Aí é o seguinte, VS Code, né? Não tem muito segredo, tá? Eu estou aqui com os arquivos, ó, nada demais, tá? Não fiz nada aqui diferente neles aqui, tá? É o seguinte, primeiro a gente vai começar com o deploy de Linux, da maquininha de Linux aqui, tá bom? É, esse em específico aqui, tá? Eu vi uma coisa aqui que já estava incorreta, tá? Que eu vou até deixar aqui para vocês verem, tá? E vou deixar quebrar, eu tenho quase certeza que vai quebrar sim, e a gente corrige, tá bom? Então, vou deixar aqui pra gente ver se é isso mesmo, e aí qualquer coisa eu corrijo lá também no repositório para que vocês possam baixar a versão sem problemas, tá?
Então, baixou aí na sua máquina, VS Code, né, instalado, né, não tem segredo, todo mundo sabe aí como instalar, só baixar e instalar. O que que você vai precisar, né? A primeira coisa é o seguinte, vocês vão precisar do Azure CLI, tá? Eu não vou fazer aqui a instalação do Azure CLI, porque também, como a instalação do VS Code é algo extremamente simples, tá? Eu vou deixar o link aqui para você instalar, tá? Creio que a grande maioria das pessoas vão estar utilizando Windows, então você pode escolher aqui a versão de Windows aqui, tá? E é basicamente escolher aqui a versão do seu sistema operacional e Next Finish, tá? E instalar e acabou, não tem o que fazer. Claro que se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário, eu te ajudo sem problema nenhum, mas eu duvido muito que vocês vão ter problemas com o Azure CLI. Caso você esteja no macOS, né, tem aqui também como instalar. A opção que eu gosto é pelo Brill, né, então instala pelo Brill diretamente. E se você tiver com algum Linux, né, você pode instalar via pacote. Tá tudo aqui, não tem muito erro, tá? É muito simples. Então, pré-req aqui, na verdade, a gente precisa do Azure CLI, tá? O que, caso você não tenha o Azure CLI, você poderia estar fazendo tudo que eu vou fazer aqui no meu VS Code também no Cloud Shell, sem problema nenhum. Mas a ideia aqui é que vocês vejam como fazer isso diretamente da sua máquina, que é na grande maioria das vezes, quando você for utilizar, né, o gerenciamento do Microsoft Azure via linha de comando, você vai estar fazendo da sua máquina e não no Cloud Shell. Cloud Shell, como eu já falei para vocês ali, é para aquele momento que às vezes você precisa de algo ali que, né, você não tem às vezes sua máquina, igual eu te falei, você está num tablet, né, e aí você precisa ali de um terminal e aí ele quebra um galho, né? Então, assim, dá para usar? Dá, tranquilamente, mas o melhor cenário, né, a melhor produtividade é você estar instalando o AZCLI ali e fazer diretamente, né, da sua máquina, tá bom? Pelo VS Code, pelo seu terminal que você mais gosta de utilizar. Segundo passo, né, eu vou deixar o link também, é a referência dos comandos. Aí, para CLI, tem uma cacetada de comandos. Cada comando vai fazer uma coisa. Como é que eu vou saber? Você vai indo aprendendo aos pouquinhos, né? Então, ou seja, aos poucos você vai utilizando e vai entendendo o que que você precisa para cada coisa. Você começa a pegar exemplos, então, por exemplo, eu quero criar uma máquina virtual com o Azure CLI. E aí, você vai ter alguma coisa como referência do meu script aqui, tá? E aí você começa a entender, né, o que cada comando está fazendo, né? O que que um AZ Group Create faz, o que que um AZ Network VNet faz, né? Então você começa a olhar as referências, tá? Você não vai decorar todas essa lista, né, de comandos aqui. Isso é impossível, tá? Então você vai estar sempre fazendo referência à documentação, tá? Isso é normal, né? Você vai vir aqui, vai procurar o comando que você quer e aí uma vez clicando no comando, né, ele vai te dar, né, um briefing completo do que, né, cada comando desse tem, né? Ou seja, só do as account, ó, nós temos todos esses comandos aqui. E aí ele tem um exemplo de como você utilizar, as flags que você pode usar, né? Então, ou seja, você tem para cada comando uma documentação muito bem feita. Então, aos pouquinhos você vai trabalhando no dia a dia ali e vai começando a colocar isso no seu portfólio, tá? Aí, o que você usa mais no dia a dia, você vai começar a decorar, né? Isso é natural. E o restante você vai procurar na documentação e tá tudo certo. É assim que o mundo funciona, tá bom? Ninguém é robô aí, você não vai ficar decorando tudo aqui, não. Você vai consultar a documentação e tá tudo certo, né? Por exemplo, você vai administrar, por exemplo, um cluster Kubernetes, por exemplo, né? Você tem ali uma série de comandos que você precisa, né, entender. À medida que você vai administrando todo dia, você vai decorando os comandos ali. Mas tem muitos comandos que você vai ter que buscar na documentação, que às vezes foge do seu dia a dia. Quando eu falo que está tudo normal, porque se você for fazer a certificação do Kubernetes, né, que seria CKA ou CKAD, por exemplo, CKS, você pode consultar a documentação oficial. E, inclusive, a Microsoft começou agora, né, nas provas aí, de certificação da Microsoft, você tem a possibilidade de abrir o Learning, né? Que é esse Learning que a gente está aqui.
A questão é que na hora da prova você tem um tempo, né? E o tempo não para enquanto você está olhando a documentação. Então a gente não recomenda que você vá para a prova tendo que buscar tudo na documentação. Então, boa parte você já tem que saber, mas uma coisa ou outra você pode consultar a documentação, que é o que a gente faz no dia a dia, ou seja, a forma mais democrática e normal que as coisas acontecem no dia a dia, tá bom? Então, não fique tão preocupado com isso de, eu estou buscando muito na documentação. Tá tudo bem, se você sabe buscar direitinho na documentação, tá show. Tem gente que tem muita dificuldade de encontrar as coisas na documentação. Esse já é um problema, tá? Mas se você está encontrando a informação, tá conseguindo resolver a coisa, maravilha, tá tudo certo, tá? Então, beleza, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, instala o AZ Clean, com ele instalado. Show de bola. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Logar no nosso portal. O comando para logar é o AZ Login, tá? Então a gente vai dar o AZ Login aqui, ele vai abrir, né, uma página aqui pra gente. A gente vai logar com a nossa credencial, tá? E ele já vai carregar aqui algumas subscriptions, tá? Então assim, se você tem só uma subscription, tá? A partir daqui do AZ Login, segue a vida. Por quê? Porque você pode começar a criar recurso, pode começar a gerenciar aqui o Azure sem problema, né? Porque você só tem uma subscription, então se você mandar criar agora qualquer recurso aqui, ele vai criar nessa subscription que você tem. Mas caso você esteja num caso parecido com o meu, que eu tenho mais de uma subscription, tá? Aí é legal você escolher qual que é a subscription que você vai, né, criar esses recursos, tá? E aí você pode usar o AZ Account, que eu até cliquei nele ali, né? E aí uma das opções do AZ Account é o List, né? E ele lista pra gente as minhas subscriptions aqui disponíveis, tá? Aí basta você pegar o ID da sua subscription, né? Eu vou pegar o dessa daqui, tá? Que é a minha MVP, e vou copiar. E aí eu vou utilizar o mesmo comando, que é o AZ Account, mas agora o set, né? Ou seja, eu quero setar como default agora aqui, tá? Para que eu use, né? AZ account set menos menos subscription, né? Ó, acabei de olhar aqui na própria documentação. Acabei de esquecer, ó. Subscription, né? Então, o comando set com, né, o argumento subscription e o ID da minha subscription para que eu coloque ela como, né, o padrão aqui para mim criar os recursos. Então, a partir de agora, quando eu pedir para criar algum recurso, ele vai criar diretamente nessa subscription, tá bom? Mas, de novo, se você só tem uma, nem precisa fazer esse step aqui, porque ele já vai criar automaticamente na sua subscription corrente. Eu estou trocando aqui, vocês estão vendo que eu estou voltando aqui, né, para o meu OBS aqui, porque minha câmera, em alguns momentos, ela está congelando a imagem, tá? E eu ainda estou tentando descobrir o que é. Então, por várias vezes vocês vão ver eu voltando aqui, só para me garantir que eu não estou congelado e só está saindo minha voz, porque aí se eu ver que eu congelei, eu paro, resolvo o problema e volto para mim não ter que gravar o vídeo de novo desde o começo, tá bom? Então é só por isso que eu estou movimentando toda hora aqui para garantir que eu estou normal, né? Que eu não esteja congelado. E por incrível que pareça, tá? Eu estou no momento de estar trabalhando somente com um monitor, tá? Então isso é muito incomum hoje em dia para profissionais de tecnologia, né? Mas eu utilizo somente um monitor, tá bom? Então por isso que eu estou, né? Fazendo essa checagem todo momento, tá bom? Então beleza, show de bola. A partir de agora a gente vai começar a criar o nosso recurso. Então é o seguinte, o grande barato de quando a gente trabalha com linha de comando é que a gente começa a entrar no mundo de infraestrutura como código, aqui não deixa de ser uma infraestrutura como código, é a ideia de você conseguir criar, né, um script, um código, onde você consiga reutilizar ele várias vezes. Claro que a gente poderia aqui estar colocando tudo meio que com hardcode, fazer o trabalho, resolver o problema, né? Mas talvez quando a gente fosse precisar usar esse código novamente, a gente precisaria efetuar muitas mudanças e aí é quase o mesmo esforço de criar novamente. Então essa não é muito a ideia da infraestrutura como código.
A ideia é que você tenha, né, um padrão, né, onde você não utilize tantos hardcodes e que você consiga, né, imputar poucos dados, né, e quando você precisa utilizar novamente, você modifica somente esses dados ali, né, que são pertinentes ao recurso, e você consegue utilizar o mesmo script, o mesmo código, né? Então essa que é a ideia aqui principal por trás de quando a gente começa a trabalhar com a criação de recursos via linha de comando, tá? Então aqui a gente vai seguir mais ou menos algo desse tipo, tá? Se vocês separarem aqui, né, eu tenho aqui algumas variáveis, um bloco de variáveis, onde eu estou definindo variáveis simples, estou falando que resource group tem um valor de lab2rg. Só isso, tá? Simples, simples, simples. Por quê? Porque eu não quero, né, que no meu comando, que de fato faz a criação, né, do resource group, eu tenho os nomes aqui, né, em hardcode, tá? Porque isso traria esse problema que eu acabei de falar para vocês. Eu teria um código pronto para criar este recurso, mas toda vez que eu precisasse novamente criar uma outra máquina com outro nome, eu precisaria sair trocando todos esses campos que estão com variáveis aqui. Então, ou seja, aí o esforço é o mesmo, entendeu? Então não valeu muito a pena eu ter parado para criar aqui todo um script e tudo mais. A ideia do script é fazer a automação, né? Então, o que que eu quero aqui? Eu quero que tudo isso aqui fique igual e quando eu precisar utilizar esse script novamente, eu troco somente esses valores. Então, eu troco ali meia dúzia de valores e bora lá, entendeu? Eu não preciso mexer no código novamente, tá bom? Então, beleza, tá? Aqui eu tenho meu campo de variáveis e aqui eu tenho o recurso. Só para vocês verem como funciona, né? Vamos lá. Vamos no nosso portal e olha só. Resource Groups, tá? Vou listar aqui só a minha MVP, que é a que a gente setou. Veja que eu só tenho esse Resource Group aqui, Network Watch, tá? Então, para a gente criar um recurso ali via linha de comando, tá? Criar um grupo de recurso. AZ Group, tá? Create. E aí a gente poderia dar o nome aqui já direto. Então, por exemplo, RG traz ADF EP4, por exemplo, aqui. E a gente pode utilizar, né, a location ali que a gente tem, menos menos location, tá? Aqui eu esqueci o menos menos name, né? Menos menos name, menos menos location, tá? E aí a gente pode colocar, por exemplo, vamos colocar o wish to que é diferente daquele que a gente está usando ali. Então, só o fato de eu utilizar esse comando, ele está falando, ó, fazer group, o que? Create, name e location. É o mínimo que a gente precisa para criar um resource group, né? Então vamos dar um enter e vamos ver aqui se a gente consegue criar esse resource group lá no nosso Azure. Ó, ele já deu aqui succeed pra gente, né? Então, veja aqui, ó, provision state, succeed, né? Então, se a gente for lá no nosso portal e dar um refresh, tem um timezinho, tá? Né? Obviamente, para que ele possa aparecer. Mas tá aí, ó. Criamos. Só que imagina todo o nosso código está dessa forma, né? Então é o que eu falei. Quando a gente precisasse mudar, eu teria que sair campo por campo mudando as coisas. Então é mais fácil eu carregar essas variáveis aqui e não mexer nos comandos, tá bom? Essa que é a ideia, beleza? A sacada é essa. Então, beleza. Queria só mostrar para vocês como funciona o comando. Então, vocês já viram que a gente já está logado, que a gente já está criando, a gente já está manipulando recursos do Edge sem precisar entrar no portal. A gente entrou lá para verificar, para, né, confirmar que está tudo ok. Então, eu poderia aqui, né, simplesmente copiar todo esse grupo aqui, tá? E colar aqui no meu terminal, porque ele vai carregar isso tudo em variáveis. Então, o que que a gente está fazendo aqui? O nome do resource group, a location, né? O nome da VNet, o endereço, né? 1/16 para essa nossa VNet, já vai criar uma subnet, o nome da subnet e o nome do NSG. Lembra que o NSG a gente precisa para liberar, né? O, uma porta de acesso para essa máquina, que no caso, como é Linux, a gente vai liberar a porta 22, tá bom? Beleza. Então, carregamos nossas variáveis. Agora, veja que a gente vai utilizar a variável, né? Então, a gente vai usar o azgroup create
menos name, variável resource group, variável location. Então, ou seja, automaticamente ele vai pegar essas duas variáveis aqui, então ele já vai entender que chama lab02 e west. Show? Beleza. Então nós vamos criar aqui o nosso resource group, tá? Vamos lá no nosso portal, tem aquele delayzinho, então ó, veja que agora tem que criar com west, tá? E a gente vai confirmar aqui. Então é tranquilo esse delayzinho aqui para aparecer no portal, tá? Ó, beleza, já tá aqui. Veja que dentro dele não temos nada, nenhum recurso criado. Então agora o que que a gente vai criar? A nossa VNet, tá? Então, ó, lembra que eu falei lá que o ideal seria você criar toda a parte de network sua, deixar tudo bonitinho, fazer toda a fundação para depois começar a criar recurso, lembra? Né? Quando a gente foi criar a VM, a gente viu que a gente ainda não tinha uma VNet, a gente criou a VNet direto ali dentro da criação da VM. Mas esse não é o melhor cenário. O melhor cenário é que você planeje a sua VNet, a sua parte de rede, crie elas e depois você vai subindo recursos em cima dessa infraestrutura de rede, tá? E guarda isso daqui para vocês verem como não pensar numa topologia de rede, numa fundação, né? Num land zone, que é o que a gente chama dentro do Azure, vai te dar problema lá na frente, tá? Então, assim, aqui a gente está pensando que a gente está criando a nossa VNet, mas a gente não está considerando um monte de coisas aí que no futuro pode dar muito problema para a gente, tá? Então, guarda essa informação aqui. Mas o que a gente está fazendo aqui, né? Criar uma VNet, né? No mesmo resource group que a gente criou, puxando o nome que a gente deu na variável, com 10.0.0.0.16, uma subnet que vai chamar subnet 0 e com 10.0.0.0/24 como subnet. É isso que a gente está criando nesse comando aqui, tá bom? Ah, beleza. Vou confirmar se eu ainda estou live. Ok. Então, está criando aqui nossa VNet, está em running aqui, ó. Beleza, criou. Vamos criar os outros recursos, depois a gente checa tudo lá, tá? A gente já viu que não tinha nada. Agora a gente vai criar o nosso NSG, né? O nosso Network Security Group. Então, mesmo esquema. Cria um Network Security Group com o name XPTO aqui. Opa, foi muito aqui. Então, beleza. Agora, a gente criou o Network Security Group. Beleza. Só criar o Network Security Group não resolve nada. A gente tem que criar uma regra lá dentro do Network Security Group, tá? E dá para fazer tudo via terminal. Vamos aqui, vamos dar um refresh e vamos ver se a gente já tem, ó. Os recursos estão aqui. Então criamos nossa VNet, né? Com o nosso address space /16. A nossa subnet tem que chamar subnet 0, tá? Belezinha. E um /24. Tem alguma coisa conectada? Nada. Nadinha aqui, tá? Nosso NSG tem alguma regra? Somente as default, mais nada. Então agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma regra. E basicamente o que a gente está criando nessa regra aqui é uma regra aqui com o nome Allow VM Access, tá? No protocolo TCP/IP, na inbound, né, de entrada, com prioridade 100, tá? Tanto aqui a gente não está determinando, né, a origem de IP, nem nada, tá? O ideal seria fazer algo mais específico, né? Mas aqui é laboratório. E o Destination Port é na porta 22, porque a gente é uma maquininha Linux, então a gente vai acessar ela via SSH, tá bom? Então, beleza. Agora a gente vai criar uma regra, né? Dentro do NSG. Então tem que aparecer agora aqui uma regra aqui, ó. Show. Allo VM Access, porta 22, TCP e Destination Source N. Maravilha. Isso aqui já garante que a gente consiga acessar a máquina via SSH na porta 22. Show! Criamos a nossa fundação, né? Criamos aqui a nossa parte de rede, tá? NSG e a nossa VNet primeira, que é o que você deveria fazer sempre aí, tá? Agora, o que a gente vai criar? A gente vai começar a criar, né, os artefatos é, da nossa VM. E aí, ó, aqui a gente tem o nome da nossa VM,
As informações sobre a imagem que a gente vai utilizar, então aqui é um Ubuntu 18.04, né? O VM Size, o SKU, que é uma DS2V2, o nome do IP público, que a gente precisa de um IP público para acessar a maquininha aqui, né? O nome da interface de rede, da plaquinha de rede, do disco, né? E o tipo de disco, tá bom? E aqui também a gente vai trazer uma variável aqui com o usuário e a senha. Claro que aqui está em texto plano, de novo, gente, é laboratório, né? Em produção você nunca vai fazer isso, você não vai ter um código que tem hardcode assim e tem dados sensíveis, né, em texto plano, tá? Então nós vamos carregar aqui, né, as variáveis aqui da VM, tá? Então, beleza, ó, show. E já vou carregar aqui também do nosso usuário. Show de bola, perfeito. Agora o que que a gente vai criar? A gente vai criar o nosso IP público. Então, ó, é AZ Network Public IP Create, nome dele, né? E também vai estar dentro do mesmo grupo de recursos. Lembrando que se você quisesse criar em outro grupo de recursos, era só, né, apontar outro grupo de recursos. Aqui a gente está criando tudo no mesmo grupo de recursos, tá bom? Então aqui a gente já tem que ter um public IP logo logo. Beleza, nosso public IP está aqui. Agora, o que que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa criar a nossa VM, mas o que que a gente vai criar antes? A gente vai criar a nossa placa de rede. E olha que negócio legal. A gente vai criar a máquina, mas a gente já consegue criar a placa de rede dela aqui, né? Antes, e a gente vai adicionar, atrelar essa placa de rede lá na nossa máquina virtual. Então, isso é que é o importante de vocês entenderem trabalhar com cloud computing, tá? Porque o que eu sempre falo para vocês, ah, tudo que a gente faz em cloud é algo que a gente já fazia e faz desde sempre, tá? Então, o importante é que você entenda sobre sistemas operacionais, sobre redes, tá? Sobre infraestrutura como um todo, porque cloud só está fazendo abstração, só está deixando a coisa fácil para a gente. Coisas que eram muito difíceis, né, que eram muito trabalhosas, eles tentam deixar de uma maneira mais simplificada para a gente, com mais resiliência, muito mais disponibilidade e mais recursos também do que a gente poderia, talvez, entregar sozinhos no nosso data center, tá bom? Mas o que que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte: para uma máquina de rede existir, o que que ela precisa, né? O que que um recurso XPTO precisa antes? Então, ou seja, é esses entendimentos que você precisa de saber de, olha, eu não consigo criar esse recurso aqui sem antes criar o recurso Y, tá? Eu não posso apagar o recurso X porque o recurso Y depende dele. É essas coisas que são a grande sacada, né, de você dominar um cloud provider, tá? Então veja que aqui, ó, a gente está criando uma placa de rede, tá? A gente está dizendo para que essa placa de rede, ela vai utilizar a VNet que a gente criou, a subnet que a gente criou, o public IP também já vai ser adicionado nela, e nós vamos atrelar o nosso Network Security Group nessa interface de rede. Então, olha que legal. A gente vai criar a placa de rede antes da nossa máquina virtual e nós já vamos ter ela já. Olha que massa, tá? Nós já vamos ter essa placa de rede que vai estar na nossa VM, com o IP inválido, né? Que é o IP nateado dela, que vai ser o IP aqui que não é roteável na internet, tá? Vai estar com o public IP que a gente precisa para acessar ela remotamente e já vai estar atrelada também no nosso NSG, que automaticamente vai entender que para essa placa de rede aqui, ela vai liberar a porta 22 para a gente ali, beleza? Então, ó, a plaquinha de rede está aqui, né? E se a gente olhar, veja só que ela já tem um IPv4, tá? Para ela, que é o 10.004, dentro da nossa subnet, que a gente criou da nossa VNet. Já tem o nosso IP válido atrelado, tá? E ela tá taxada num Network Security Group. Então, ou seja, ó, se a gente vem aqui Network Security Group, ó, ela já está aqui com o Lab 2 RG NSG, né? E ela já tem um IPzinho, ó, que ela pegou da nossa VNet. Então, se a gente for lá na nossa VNet, né? E agora clicar aqui em Connected Devices,
Olha só, já tem aqui a placa de rede, por isso ela já atribuiu o IP 10.004 para ela. Show? Beleza? E nós não temos ainda a nossa máquina, a maquininha virtual, vamos dizer, como um todo. Mas esse é um pré-req para ela existir, tá? Então essa é a grande sacada que vocês têm que entender, tá? Claro que o conteúdo não é difícil. Agora, essas são as particularidades de um cloud provider. Você pode apagar uma máquina virtual, por exemplo, sem apagar a VNet, ou dá para apagar a VNet primeiro sem apagar a máquina virtual. Essas questões que são o grande X da questão, entendeu? Entender como são as particularidades dos recursos. Tem recurso que pode ser movimentado, tem recurso que não pode ser movimentado, tá? Então tem recursos que um determinado SKU movimenta e outro SKU não movimenta. Então, por exemplo, igual o IP válido, tem um SKU que ele aceita movimentação, o outro não, tá? Então, essas particularidades de cada cloud provider é o que faz você ser um especialista naquele provider que você está trabalhando, tá bom? Então, beleza. Agora a gente vai criar a nossa maquininha de Linux aqui, né? Nossa máquina virtual Linux. Então, basicamente, VM create, né? O resource group, o nome da VM. Aí aqui esse URN, ele tá pegando as três informações que a gente precisa aqui, que é o ah, public name, né, que é o canonical, o offer name, que é o Ubuntu Server, a versão do SKU, que é 18.04, tá? E depois a gente tá pegando aqui o latest, tá? Então, eu vou rodar aqui, eu acho que isso aqui vai quebrar, e a gente vai ter que fazer um ajuste para cá, tá? E se for isso mesmo, depois eu ajeito lá no repositório. E aí depois aqui ele tá passando as informações de disco, né? O usuário e o password e atrelando a nossa interface de rede, tá? É isso que nós estamos fazendo neste comando. Então, beleza. Vamos ver aqui se vai rolar. O que que acontece, ó? Se vocês verem aqui, tá? Ó, ele pegou aqui Canonical, beleza. Ubuntu 18.04. Aí ele é 18.04 LTS, ó. Veja que o latest aqui, ó. LTS e o latest juntou tudo aqui, virou uma confusão aqui. E aí ele não está conseguindo reconhecer. Então, o que, que eu acho que a gente vai fazer aqui? A gente vai arrancar o latest daqui, desse comando. Na verdade, a gente vai colocar aqui, né, depois do desse subconjunto de variáveis, né? Então, ou seja, que ele tem que pegar e colocar em separado, desse jeitinho que ele está fazendo aqui, ó. Canonical, dois pontos, Ubuntu Server, dois pontos, versão, dois pontos, latest, tá? Então acho que isso aqui a gente vai resolver. Tenho quase certeza que é isso. Então vou tirar daqui, ó, só o latest, porque eu passei para o latest lá na variável. Só que antes disso, na verdade, né, eu tenho que carregar essa variável nova agora aqui, né? Então isso é importante também, tá? Então tem que carregar agora essa variável com o latest aqui e eu vou criar aqui agora a VM. Vamos ver se passa. Acho que vai passar. Beleza, acho que vai. Senão já tinha dado erro aqui. Então, beleza. Isso aqui a gente já corrige logo mais lá no repositório e aí quando vocês baixarem já tá ok, tá? Então, beleza. Aqui agora tá no running, né? Ele está criando aqui a nossa máquina virtual. Ela vai demorar um pouquinho mais, obviamente, que esses outros recursos aqui são recursos mais simples, né? Ah, e depois a gente vai para o Cloud Shell, a gente vai criar uma do Windows. Mas aí a mecânica é a mesma, eu vou só passar com vocês aqui e a gente vai fazer de um jeito até um pouco mais simples, né, lá no Cloud Shell. Ó, beleza. Criou a nossa maquininha aqui sem muita frescura, né? Uma maquininha simples, simples. Veja que ela tem o Private IP com 10.004 e já tem aqui o nosso Public IP. Show. Isso aqui é o que a gente precisa para acessar essa máquina aqui. Então vamos só fazer aqui o nosso double check e voilà. Maquininha, disco, tudo bonitinho aqui. Vamos ver se ela já está running, tá? Beleza, running. Então agora é a prova maior mesmo aí. Vamos ver se a gente consegue acessar essa maquininha. Então vamos fazer um SSH, usuário,
arroba, né? E o nosso IP público para a gente ver se a gente tá com o nosso NSG na porta 22 funcional 100%. Yes. Opa. Yes. E a nossa senha aqui. Beleza. 100% estamos aqui, né? Na nossa maquininha recém-criada. Então lá, 10004, bonitinho aqui, né? Lab 02VM, tá? E se a gente pingar aqui, a gente sai porque tem nateamento já, para que a gente possa acessar a internet. Então, beleza, ó, nossa maquininha virtual Linux, criada toda ela pelo, né, Azecli, direto da nossa máquina, sem precisar logar no portal. Claro que a gente foi lá, né, fazendo double check no portal, porque aqui a ideia, né, é estar mostrando para vocês aqui, ó, uma aula, então a gente foi lá toda hora fazendo um double check para confirmar que estava tudo funcionando. Mas perfeito, conseguimos criar aí nossa maquininha perfeitamente, tá bom? Então agora, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, só que no Cloud Shell, tá? E agora a gente vai usar PowerShell, né? Então a gente vai criar uma storage aqui, que eu ainda não tenho aqui um Cloud Shell. Então ele cria uma storagezinha, né, como eu falei para vocês, tá? E aí a gente vai ter um terminalzinho para rodar. Deixa eu já abrir aqui o código do PowerShell, tá? Para mostrar para vocês que não tem segredo, tá? Continua no mesmo esquema, tá? A gente faz um grupo aqui de variáveis, tá? Só que aqui, ó, já veja que os comandos mudam, né, ó. Então, new, az, resource group e tal. Dá para você também fazer também direto da sua máquina com PowerShell também, tá, galera? Sem problema. Eu prefiro o Azecli, tá? Eu gosto mais do Azecli. Então, como eu falei, sou do mundo de Linux, tal, então eu prefiro o Azecli, mas dá para vocês fazerem normal. Mas veja que aí muda, né? Os comandos aqui, tá? Então os comandos já são diferentes, porque agora a gente está falando de PowerShell. Então, como é uma máquina também Windows, acaba tendo mais coisas aqui, os comandos são um pouquinho maiores, mas continua sendo a mesma coisa. Ó. A gente vai criar um resource group, depois a gente vai criar a VNet e a subnet, normal, vamos criar o security group, e aí aqui, como é um acesso a uma máquina Windows A3389, né? Aqui a gente vai definir todas as variáveis referente à máquina, né? Então, ou seja, versão de Windows, né? Tudo mais aqui, disco, né? SKU, mesmo esquema aqui, né? Credenciais, tá? Usuário, criar aqui o IP público e a placa de rede, tá? Aqui a gente seta as configurações da maquininha, né? Setar aqui as configurações aqui para o nosso sistema operacional, tá? E aí, de fato, a gente vai criar a maquininha virtual aqui no final, tá? Com todas essas informações. Então, alguns steps um pouquinho diferentes, mas a lógica é a mesma, tá? Bom, e por que que eu deixei dessa forma, tá? Porque eu vou fazer um pouquinho diferente lá no Cloud Shell. Nós vamos usar PowerShell, né? E eu renomeei o arquivo já para um PS1 para não ter que ficar colando, né? Os comandos ali um a um, claro que também dá para você automatizar com as Eclipse sem problema nenhum. Eu só fiz ali, né, um a um para que vocês vissem ali de forma bem didática de como a gente fez todo o processo, né, de criação. Mas aqui, como agora a gente já pegou o contexto, né, de como é criar recursos no command line, tá? Do PowerShell, eu vou rodar ele direto lá, tá? E eu vou usar um recurso que é bem legal, né, que é subir, né, fazer o upload desse arquivo aqui no nosso Cloud Shell e já utilizar ele aqui rapidamente. Então, vamos clicar aqui, né, para a gente abrir o nosso Cloud Shell. E o que que a gente vai fazer? A gente vai de certa forma, automatizar bastante, né, o nosso trabalho aqui, tá? Desculpa, tá, pessoal? É, e a gente já fez toda a criação do script, né, na nossa máquina. Agora a gente simplesmente sobe, né? Pensa numa situação que, sei lá, você tá lá só com um tablet e tal, precisa subir.
você já tem esses arquivos aqui, esses scripts tudo pronto num repositório, né? E você simplesmente carrega isso aqui num PowerShell, num Cloud Shell e consegue utilizar, e consegue resolver sua vida, criar o recurso lá, né? Então, assim, tem várias aplicações, tá, pessoal? É, é questão mesmo de você ver o que fica melhor para você, se você vai gostar mais. Por exemplo, às vezes você já é um cara que já trabalha bastante tempo com Windows e, pô, já tem muita expertise com PowerShell. Pô, continue em PowerShell, tá? Não precisa fazer migração para pro Azecli, né? Eu sou do mundo de Linux, eu prefiro o Azecli, tá? Mas você pode também utilizar na sua própria máquina ali também, com PowerShell, sem problema nenhum, tá? Então, só estou querendo mostrar dois modelos. Estou querendo fazer um pouco aqui no Cloud Shell e um pouco no ambiente local. Mas lá no ambiente local também você pode usar PowerShell sem problema nenhum, tá? Então, se você já tem uma boa expertise com PowerShell, cara, continua, né? Só pegar a documentação, né, dos comandos ali para gerenciar o Azure via PowerShell e vida que segue, tá? Agora, se você está começando, né, aí você pode fazer a escolha entre um e outro aí, o que você acha que é mais fácil. Eu prefiro a Zecli, eu acho mais limpo, mais simples, né? E pelo fato também de vir de Linux também, ele tem algumas similaridades ali, então eu prefiro o Azecli, tá? Mas aí é de preferência, tá bom? Então, ó, tô com o Cloud Shell aqui, né? Com PowerShell. Então, eu vou utilizar aqui, né? Essa função que eu já tinha falado para vocês de fazer upload, tá? E eu vou fazer o upload aqui do nosso file, que é justamente aqui, aquele que eu baixei lá do repositório, ele estava como TXT, eu só renomeei ele para .ps1, tá? E a gente vai rodar ele numa pancada só aqui, tá? É isso que a gente quer fazer aqui. Então, ó, feito o upload, se eu der um ls aqui agora, né? Veja que o arquivo já está aqui, ó, né? Já fizemos o upload dele. Então, é muito massa, né? Então, é um recurso bem bacana, tá? Que você tem aí. Então, ele já está aqui. Então, ao invés de eu pegar e sair colando, né? Linha por linha, tal, copia, cola. E também é um trabalho que se você não prestar atenção, às vezes você cola errado, uma variável faltou, tal, e começa tudo quebrar. Então, assim, aquele modelo lá que a gente acabou de fazer, como eu falei, é para ser didático para vocês, mas não é a melhor opção, porque a chance de você ali se atrapalhar ali nos comandos é gigantesca e começa a quebrar, e aí até você descobrir o que está acontecendo, o que, que faltou, o que, que você pulou, entendeu? Então a melhor maneira é um script que ele consegue rodar de ponta a ponta, como a gente vai fazer agora. Então o que, que eu vou fazer aqui? Vou fazer direto, né? Ponto barra 02 aqui e abraço, tá? E vamos ver, como eu falei para vocês. Faz um ano que eu criei isso aqui, então pode ser que quebre. Por que que eu falo que pode ser que quebre? Porque os comandos, né, os atributos, tanto do Azecli quanto do PowerShell, direto e reto eles sofrem algumas alterações. Então, alguns comandos são depreciados, entram uns comandos um pouquinho diferentes um do outro, tá? Então, é comum você ter que fazer uma refatoração nos seus scripts de tempos em tempos, porque às vezes muda alguns comandos, os cdmlets ali, eles mudam, e aí você precisa utilizar, né, o novo parâmetro, tá? Então é muito comum. Então, códigos que você já tem escrito há um tempo assim, né, como é o caso do meu aqui, é bom sempre dar uma revisada porque pode ser que quebre, tá? Ou muitas coisas às vezes elas se mantêm, são core ali, mas sempre tem, tá? Sempre tem atualizações e se tratando de cloud, né? A gente está falando de um ambiente vivo, tá todo momento, todo dia recebendo coisas novas, né? Então é sempre bom você estar dando uma olhada nos seus scripts, testando ele, validando eles de tempos em tempos para saber se não tem nada ali depreciado que você precisa atualizar, tá bom? Então, ó, tá criando aqui. Eu vou só conferir se eu não congelei aqui, né? E vou abrir aqui uma outra aba pra gente ir checando, fazendo o nosso double check, né? Ah, e confirmar se a gente já tem os recursos sendo criados. Então, você tá aqui nossa subscription. Ó, já temos aqui o lab R1, beleza. Show de bola. Ó, já criou o nosso NSG, né? Vamos ver se a porta 3389 está liberada. Legal.
Já temos aqui a nossa VNet, address space 16. Já temos a interface conectada, nosso subnet, né? Que é o barra 24. Legal, show de bola. Até aqui tudo bem, né? Agora a gente também tem que ter a maquininha virtual, o IP público, a nossa placa de rede, máquina virtual, os discos e o IP público. Legalzinho, beleza. A gente abrir nossa maquininha, vamos ver se ela ainda está em criação. Ó, já está em running. Deixa eu ver se já terminou aqui. Já terminou, ó, bonitinho. Então, maravilha. Isso aqui eu já posso até fechar então. Perfeito. Então, olha que legal. Subimos o nosso arquivo, rodamos diretamente. Olha quanto foi rápido para criar uma máquina. Claro, você teve o tempo de criar aqui o seu script e tudo mais, mas pensa bem, ó. Você criou tudo parametrizadinho, né? O que agora, quando alguém precisar utilizar novamente esse script, precisa modificar, é só as variáveis. É só os campos de variáveis aqui. O resto fica tudo intacto, né? Ou seja, não se mexe. E olha o quanto foi rápido para a gente criar, né, uma maquininha virtual Windows, né, via linha de comando. Então, ou seja, aqui a gente criou pelo Cloud Shell, mas poderia estar na sua máquina local também, seria fazer do mesmo jeito. Você ia só logar, mandar ali, né, executar o arquivo de PowerShell e esperar. Olha quanto foi rápido, né? E a gente já tem a nossa maquininha acessível aqui para que a gente possa testar. Bom, espero eu, né, que a gente consiga acessar. Vamos lá fazer esse double check. Então vamos abrir aqui nossa maquininha, né? Vamos em Connect e vamos baixar aqui o nosso RDP file para que a gente possa tentar fazer um acesso aí via RDP, tá? Então, show. Se abriu aqui, ainda não. Se você tiver no Windows, é só entrar no Remote Desktop lá e pronto, né? Vida que segue. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Olha, já trouxe até aqui meu usuário. Então vamos pegar lá agora a nossa senha, né? Que é essa aqui também, é a mesma. Se eu não me engano, aqui do Windows também é a mesma. Então vamos aqui no nosso Remote Desktop, dá um OK, OK, e vamos ver se a gente consegue conectar na nossa maquininha, né? Acho que eu vou ter que puxar ela aqui para vocês verem aqui, mas já está logando aqui. Espera aí que eu vou puxar ela aqui para vocês conseguirem visualizar. Perfeito, ó. Logado na maquininha aqui. Deixa eu carregar ela aqui pro desktop 1, que aí agora a gente consegue, ó. Perfeito, ó. Estou aqui na nossa maquininha, bonitinho, ó. Perfeitinho, tá? Claro que aqui tá meio quebrado, tá, pessoal? Porque eu tô acessando aqui de uma janela aqui para vocês poderem, né, visualizar aqui que eu tô com ela aqui, tá um pouquinho menor, né? Mas veja aí que a gente já tá, ó, né, com a nossa maquininha aqui, 10004 e tal, acessou, legalzinho, legalzinho, né? Então, perfeito, criamos aí uma maquininha aí, é, Linux e Windows via linha de comando, uma utilizando PowerShell e outra utilizando a Zclean, e uma utilizando o Cloud Shell e a outra fazendo diretamente da nossa máquina. Então, perfeito, tá? Dentro do que a gente tinha planejado, a gente já executou aqui boa parte, né? 50%. Então, ou seja, a gente já fez o deploy via Cloud Shell, deploy via Zclean. Então, a ideia agora é brincar um pouquinho, aproveitar que essas duas máquinas já estão criadas, né? Criar uma storage aqui para que a gente possa compartilhar, né? Um disquinho ali, né? Na verdade, alguns files ali, né? Com essas duas máquinas e depois partir para a criação do app service, tá? Bom, lá no nosso repositório a gente tem também, né? Um scriptzinho para criação de uma storage account, muito simples, tá? Eu vou criar ela aqui
né? E na verdade a gente já tem o lab mas vamos criar aqui como 3, até para ter outro, tá? Esse name aqui, tá, galera? Vocês vão ter que trocar, porque a storage, ela tem nome único, tá? Então, vocês vão precisar testar os nomes aí para ver se já não existe um nome com uma storage, né, criado, tá? Então, muito provavelmente storage name 01 vai ter, tá? Eu vou colocar aqui Azure Daemon ADF 004. Vamos testar, tá? Então vocês tentem outro nome aí, tá bom? E eu troquei aqui para Lab 3. Se vocês quiserem deixar Lab 1, pode deixar. Aí não precisa criar aqui o Resource Group, porque ele já vai criar essa história de dentro lá do Resource Group lá da maquininha Windows, tá? Então vamos copiar aqui as nossas variáveis, né? Vamos criar aqui o nosso Resource Group. Aí a gente está criando um Resource Group agora novo, né? E basicamente criar a nossa storage. A gente poderia também criar, tá? Diretamente lá no portal também, né? Não tem problema. Se você quiser criar aqui pelo portal aqui, você pode vir aqui storage, né? Accounts, tá? E aí é aquele processo normal, né? De criar aqui uma storage, create aqui, tá? E ir, né, adicionando umas funções. A gente vai criar uma storage ali via comando assim, da mais simples possível, tá? Então, beleza, criou o Resource Group, agora vamos criar aqui, opa, a nossa storage, tá? Então, standard, né? E o kind aqui V2, que é a mais atual, tá? Então, aqui na nossa storage account já tem que daqui a pouco aparecer uma nova storage aqui. Então, ó, temos um, que é a nossa máquina Windows, nós criamos via PowerShell, Cloud Shell, né? Ah, A2, que a gente criou via Zecli na nossa máquina local, que é a maquininha Linux, e o nosso Lab 03 agora que a gente tem que ter uma storage aqui. Vamos ver se não deu nenhum erro lá pro nome. Não, passou, ó. Esse nome passou. Então aqui ele traz todos os endpoints aqui para a gente poder acessar e tudo mais, tá? Então storage é um recurso bem legal aí de trabalhar. Qual que é a ideia aqui? É pensar que você vai ter máquinas, né? E você precisa compartilhar ali arquivos, né, entre elas. Então, ao invés de você ter um file server, né, que era muito comum antigamente, né, você pode ter apenas uma storage account. Então, ó, ela já criou aqui, né, dentro do nosso Lab 03. Então, clicando aqui, né, nela, tem muitas funções, tá? Então, a ideia é que a gente consiga subir, né, um file server aqui para que a gente possa compartilhar é, dados, né, entre essas máquinas, tá? Ou entre esses recursos aí. Então tem muitas funções aqui sobre network, como você deixar a função mais segura. Tem a opção de você dar um acesso temporário, público para alguém, tá? Você pode deixar privado. Então tem uma série de, né, recursos que a gente pode incrementar em cima da nossa história de account. E na história de account, basicamente a gente tem aqui containers, tá? Então a gente tem containers, file shares, queues e tables. A gente pode trabalhar com esses 4 artefatos aqui, vamos dizer, dentro da nossa storage. Então poderia criar um containerzinho aqui, simples aqui, entendeu? CT teste 01, né? Com o acesso privado, tá? E começar a colocar arquivos meus aqui sem problema nenhum, tá? Então você pode fazer o upload aqui, ó. A gente poderia fazer o upload aqui, ó, dos nossos files, por exemplo, ó, tá vendo? Né? Então a gente pode fazer o upload direto, ó. Já fiz o upload para ele. E aí é o que eu falei para vocês, vocês podem clicar aqui, aí vocês têm a opção de download, vocês têm a opção de fazer um compartilhamento desse arquivo, tá? Pode ser temporário, você gera uma chave temporária e tudo mais, né? Então você pode utilizar o container aqui, tá vendo? Ó, você pode colocar um start time e um tempo de expiração, né? E aí a pessoa consegue acessar esse arquivo, por exemplo, até via browser mesmo, né? Então você pode ter o container, que é basicamente um containerzinho onde você vai colocando ali seus arquivos, tá? E você também tem a opção, né, de utilizar
os file shares, né? Que aí a ideia que eu falei aqui de você criar mesmo um file share, né? Então, fs adf404, né? 01. Deixa eu ver se vai pegar. Beleza. Tá? E aí da gente criar realmente um file server, né? É, bem parecido com a ideia de ter mesmo um servidor de arquivos e tudo mais ali, tá? Então a gente pode criar também um file server, né? Ele usa o protocolo SMB, tá? Então a ideia aqui é ter, ao invés de você ter que montar um file server todo, configurar ele e tal, ou um Samba, né, no Linux, ou né, um file server Windows aí, a gente tem essa opção dentro do próprio, né, da nossa história de account, ó, criar um file serverzinho aqui, tá? E aí a gente já tem, né, ele aqui acessível. A gente pode fazer upload, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, né? Vamos colocar esse PowerShell aqui dentro aqui, ó. A gente pode fazer upload de files também, como no container, tá? Só que aqui, né, a gente já consegue trabalhar agora com o compartilhamento de arquivos, né? Então a gente já consegue compartilhar esse file server aqui com as nossas máquinas. E aqui nessa opção aqui, ó, de connect, tá? É bem legal porque ele já te dá aqui um scriptzinho para você rodar direto na sua máquina lá e já fazer o mapeamento desse file share lá, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente vai utilizar o Windows, você clica aqui em Show Script, você copia ele aqui, tá? Agora eu vou abrir aqui a nossa maquininha que já estava aberta, deixa eu só confirmar se eu não estou travado novamente, congelado, beleza. Hum. Aí a gente vem aqui, tá? Abre aqui, né, um PowerShellzinho da vida, tá? E a gente vai colar aquele script lá e automaticamente ele vai montar esse file share para nós aqui, tá? Então vou dar um paste aqui, né? E vou rodar. Já ter aberto aqui outra função, né? Que era muito mais prático. Ó, pra vocês verem aí que eu realmente, como eu falei para vocês, que eu não trabalho com Windows, tá? Mas beleza. Vamos lá. Ó, ele já está fazendo toda a comunicação ali com o nosso storage. Beleza. Aparentemente tudo certo. Se a gente vir aqui em meu computador, olha só. Nosso file share está aqui mapeadinho e olha aqui. Tá aqui o nosso script, né? E aí a gente pode testar. A gente pode criar aqui um arquivo, uma folder, por exemplo. Vamos colocar aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu renomear ela aqui. Windows Server. E vamos criar um arquivo aqui dentro, simples, né? VM Win. Só isso. Só para a gente saber que tudo funcionou. Beleza. Então, ó, criamos um arquivo aqui dentro. Vamos lá no nosso portal agora, tá? Vamos em Overview aqui, né? E vamos aqui no nosso browser, tá? E olha só, nossa pastinha já está aqui criada e dentro dela um VM Windows aqui, tá? Então a gente tem em poucos minutos um file share disponível para a gente aí. E aí, claro, você tem todas as opções de backup. Aqui a gente está com uma capacidade de 5 TB, mas você pode aumentar. Então, ou seja, né? Aí vai de acordo com a necessidade de novo, né? Mas o recurso é muito simples, né? Veja que num container, a gente tem, numa storage account, a gente tem a opção de usar o container, que é para realmente, né, compartilhamento de arquivos ali simples, tá? Mas a gente tem o file share aqui para a gente de fato montar esse disco lá, né, na máquina, tá? E de fato começar a utilizar ele aí como se ele fosse um servidor de arquivos mesmo físico, né? Como se a gente tivesse montado tudo aí na mão.
E vamos aproveitar que a gente tem um Linux, vamos tentar montar lá também, né? Então tem o mesmo esquema, ó, Linux, aí a gente vem aqui e tem o script. Vamos lá no nosso VS Code. Deixa eu só confirmar se eu não congelei aqui, tá, galera? Que já foi umas 3 vezes aqui, vocês vão ver que vai ter alguns cortezinhos na nossa videoaula aqui. Então, beleza. Estou aqui, deixa eu dar um SSH Lab User, ele já vai pegar. Vamos pegar a senha aqui desse carinha. E beleza. Show de bola. Agora a gente vai pegar e vai colar, né, esse carinha aqui, tá? Opa, beleza, tá? Deixa eu ver onde ele vai montar, etc, tal. Mount, tá, beleza, MNT. Então, beleza, paste, tá? E mandar bala. Vamos dar com cd barra MNT. Deixa eu ver aqui. Ó, beleza, FS aqui, ó, ADF 401. Maravilha, montadinho. Então, cd fs. Vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos pegar aqui mkdir, tá? Linux server, cd Linux server. E eu vou dar um touch aqui, criar um arquivo vazio. ahn, lnx vm lnx.txt, tá? ls, show de bola. Vamos confirmar lá no nosso portal, browser, e voilá, estamos aí com a nossa maquininha, né? Montada também no Linux. Então, olha que legal, né? Criamos uma história de account, né? Criamos aí um file share, compartilhamos entre uma maquininha Linux e uma maquininha, né, Windows. Fizemos um mapeamento de forma muito simples, olha, né, que legal o processo. Então, essa é a grande magia de utilizar Cloud Computing, tá? Para quem já, né, montou servidores de arquivo, já configurou tudo, sabe do trabalho que é para subir tudo, para deixar tudo funcionar. Claro, de novo, né, que aqui está no default do default do default, né? Então, ou seja, você precisaria fazer mais um monte de tweaks aqui, garantir que tudo seja seguro, né? Então, ou seja, tem mais coisinhas para fazer, mas é infinitamente mais simples, né, e rápido de você subir um file share e começar a compartilhar com as suas máquinas assim, tá? Muito rápido. Então, essa é a grande magia de quando você vai para nuvem, tá? Então, assim, não é só preço, é como eu falei para vocês. Na grande maioria das vezes, ou vai ficar o mesmo valor ou vai ficar mais caro. Mas aí, essas praticidades aqui, essa rapidez para você criar as coisas, essa facilidade de você criar, né? De você apagar também, remover tudo, né? Pagar só pelo que você usa. Isso é o grande barato do negócio. Isso é o que faz a coisa ali de fato, né, ser um grande negócio. Então, ou seja, movimentar para a nuvem é um grande negócio por tudo isso. Não é só custo. Claro que se você fizer uma análise de custo legal, fazer FinOps e tudo bem, você vai conseguir ter custos até muito mais baratos, né, do que no seu on-prime. Então, ou seja, é você de fato saber tirar o proveito das vantagens de estar em cloud. Não é só preço. Se você está colocando assim, vamos para a cloud por conta de preço, você está fazendo errado. Você vai se. é, Você vai ficar muito chateado lá na frente, porque você vai falar assim, nossa, fui para a cloud achando que ia ficar mais barato e tal, e não ficou. Porque não é só isso, entendeu? Existe muito mais coisa além de custo, né? E essa é uma das vantagens, é você conseguir ter essa facilidade de ter as coisas muito mais fáceis para serem provisionadas, né? Muito mais fácil também de serem desalocadas, né? Você só paga pelo que você usa e você tem, né, todos os recursos possíveis para usar. Então, às vezes você não tinha uma equipe na sua empresa para trabalhar com a parte de data, mas aqui você tem tudo à sua disposição. Você quer trabalhar com Redis, você quer trabalhar com, né, um Data Factor, você quer trabalhar aí com um Databricks da vida,
SQL, MySQL, qualquer, tudo está aqui. Basta você ir lá e começar a utilizar. Claro que você precisa entender para começar a colocar isso para funcionar, mas está tudo à sua disposição, né? Então, assim, você tem aquele catálogo de recursos que a gente passou nas primeiras aulas que no on-premise a gente não consegue ter tudo isso, né? Então, assim, você tem muitas outras vantagens de estar em cloud. Não fica com essa neura que é somente preço, porque senão você vai realmente se decepcionar, tá? Então, quando você começa a colocar no pacote tudo que realmente faz a diferença, é outro mundo, tá bom? Então, bacana, tá? Só queria mostrar para vocês aqui, né, o nosso file share, tá? Para aproveitar as nossas VMs. Vou fechar aqui até essa maquininha, né? Mas muito simples, muito legal, né, de fazer. Fizemos tudo aí via terminal, né? Então, ou seja, já conseguimos aí extrair valor, né, do nosso conhecimento já além do portal, que isso é muito bacana, né? Então, agora, a ideia aqui é você começar a dar os seus segundos passos, né? Então, como a gente viu, tá? É, facilmente a gente consegue criar recursos, tanto via portal quanto via linha de comando, né? Cada um tem suas vantagens e cada um tem suas desvantagens, tá? Então, cabe você de olhar e entender qual é a melhor opção para cada um dos cenários que você vai trabalhar, tá? Então, assim, como eu falei, né, trabalhar com código, com command line, isso já é com uma empresa que já está mais madura, vai ser mais rápido, você vai parametrizar os scripts, como a gente viu ali, você vai deixar isso tudo parametrizado para que você possa fazer pequenas modificações e rapidamente você conseguir implantar muita coisa, mas você consegue ser produtivo tão quanto, né? Principalmente, às vezes, uma startup, coisa pequena, não faz muito sentido você ficar gastando energia com isso, sendo que você pode fazer pelo portal facilmente. A curva de aprendizado pelo portal é muito menor, então você consegue capacitar sua equipe em tempo mais rápido também, entendeu? Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens, tá? Mas, né, por enquanto aqui a gente ainda continuou utilizando serviços que a gente precisa entrar nessas máquinas, precisa configurar tudo nelas, né? Então, ou seja, a gente está no IaaS, né? Aqui, quando a gente já começa a utilizar a história de account, vocês viram aqui que no caso do nosso file share, a gente já começa a trabalhar numa outra visão, né? A gente não subiu um Windows Server e configurou um file server lá e fez toda a configuração dele. Não, a gente criou uma storage e já entregou o resultado. Então a gente já começa a dar o passinho para frente, né? Que é justamente começar a trabalhar com plataforma, né? E eu deixei o Web Service aqui porque eu acho que é o segundo recurso, né? Até para a gente fechar essa aula aqui, tá? É, que você deveria começar a olhar, porque uma vez que você implanta o Web Service, vai ser a mesma coisa para os outros recursos de plataforma, né? Iguais, tá? Iguaizinhos, né? O que vai mudar, obviamente, é o que cada um faz, né? Aqui a gente vai criar um recurso de web, né? Então você vai procurar para o Web Service aqui. Aqui a gente vai criar via portal, até para vocês verem, né? Tudo que a gente tem de capacidade. Então a gente vai criar um web app aqui, ó, normal, tá? Mesmo esquema, a gente vai escolher nossa subscription, vai criar o nosso resource group, então vamos criar no mesmo esquema aí, ó, lab 04-RG, né? Opa, a gente não tem ele. Eu tenho que clicar em Create New, né? Web App Name, vamos colocar aqui ADF EP4, azurewebsite.net, beleza? Aí aqui você tem o tipo de código que você vai subir, se é código, se é um container, se é um static web app, tá? Então você pode criar aqui cada um e em code você vai escolher a sua stack, ó. Então já tem .NET, tem Java, Node, PHP, Python, tá vendo? Então você já tem aqui todas as opções aqui, várias opções aqui para você utilizar como a sua stack, né, do seu código.
Então você não precisa subir todo o ambiente, você já vai subir algo pronto. Então, ou seja, né, a parte de trás ali das cortinas, o Azure já vai deixar tudo pronto para a gente, tá? Então a gente poderia selecionar aqui, né, alguma versão de código, né? E aí você pode escolher, alguns têm a opção de Linux, Windows, né? A região, tá? Para criar aqui, a gente precisa criar um plano de serviço, tá? O que que é o plano de serviço? É basicamente, né, os SKUs do nosso App Service, tá? Então, do mesmo jeito que vocês viram lá, a mesma ideia das famílias lá dos SKUs das máquinas virtuais, nós temos aqui, ó, tá? Então, cada um vai de acordo com a sua necessidade. Então, ele vê que ele faz aqui um vCPU, ele faz um ACPU, que é um pouco diferente, né? Memória, o storage que ele vai ter e o custo por hora. Então, a gente tem um free aqui, que é o que a gente vai selecionar por agora. Mas aí você vai ter nas outras camadas, tá vendo? De produção, dev teste, né? E aí isso aqui também é bem interessante olhar, porque dependendo da versão que você escolher, você não vai ter algumas features ali, tá? Habilitadas. Em database aqui você consegue criar já uma database para integrar junto com esse backup, você consegue já também conectar o seu GitHub Actions, por exemplo, né? Aqui já para fazer o deploy da sua aplicação. Parte de network você pode deixar público ou não, a gente vai deixar aqui. Parte de monitoramento, tags e review. Então ele é bem simples até de criar, tá? A gente vai criar com o FreeSKU até para vocês verem o que, que a gente tem ali, né, de recursos para esse web app, tá? Então a ideia é o que aqui? Você não cria infraestrutura para você ter que ir lá gerenciar todas as infraestruturas lá, subir lá o .NET, o 8, configurar todo o ambiente, não. Aqui a gente só quer usar. A gente só quer imputar o nosso código e mandar bala, tá? Então a gente transfere muito mais agora do serviço pesado para a Microsoft e a gente só fica por conta de colocar nossa aplicação para rodar, tá? Então essa é a grande vantagem, né? Deu um erro aqui, de utilizar serviços, né, de plataforma. Precisa de detalhes aqui, at least one deployment operation, tal, tá. Deixa eu ver aqui, bad request. Vamos ver o que que falhou. Power Connect Retriever Log Analytics Workspace. Tá, não vi se eu tinha habilitado ali parte de monitoramento não, mas vamos olhar lá novamente. Deixa eu ver que eu acho que ele até criou alguma coisa aqui. Vamos ver nosso Source Group. Lá, BRG4. Olha, ele criou aqui o Service Plan, né? Mas não criou o nosso web app, tá? Então, beleza. Vamos apagar esse carinha aqui e vamos fazer de novo para ver o que que pegou. Então, eu vou só deletar agora só o recurso aqui, tá? E, e a gente usa o próprio Resource Group aqui e cria novamente, tá? Sem crise. Então, vamos de novo aqui no App Service, criar aqui um web app. Tem estático, site estático também, que você consegue criar também, é bem bacana também. Quero criar aqui com uma stack aqui para vocês verem como é que funciona ali, né, por trás. Beleza, ele apagou. Create web app. Vou dar uma carregada nessa página aqui. Vamos tentar de novo. Engraçado, tá meio malucão. Deixa eu fechar e abrir de novo o nosso portal aqui. Então isso acontece também, tá, galera? Isso é normal. Então, assim, não existe serviço infalível, não. O portal também falha, também tem vezes. Dá umas maluquices, igual agora a gente teve um erro aí, ó. Normal, ó. Sem crise nenhuma. Web apps. Service. Engraçado, tá falhando mesmo. Vamos ver, tentar aqui um static web.
Não quer. Manage Delete Apps, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mas eu acho que não tem nada ainda. Já apagou. Deixa eu ver aqui. Vamos selecionar a nossa subscription. Lab 04. Não temos nada. Deixa eu só confirmar aqui, né? Se o outro recurso não tá. Se é problema no meu portal aqui ou não. Eu acho que. Deixa eu ver se eu estou com problema geral. Aparentemente está funcionando minha internet. Então, agora entrou. Beleza. Agora vamos lá no App Service lá. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Então, o portal aí já estava pisando na bola com a gente aqui. Vamos lá, vamos selecionar aqui nossa subscription. Eu já vou pegar aqui o RG que a gente criou. Vamos criar aqui de novo na DF4. Fazer o website. Vamos colocar .NET 8 mesmo, Windows. E aqui a gente vai escolher o Free. Beleza. Deixa eu só ver aqui em monitoramento, que pode ser o que ele... Ah, não deixei habilitado, tá tudo certo. Tá belezinha. Vamos dar um review e create mesmo, né? Como o portal aqui deu problema, pode ser que a gente deu a sorte de pegar um momento que era para dar problema mesmo. Então, vamos tentar fazer o deploy novamente aqui pra gente ver se vai ter o mesmo erro. Bom, então, essa aqui é a ideia, né? Que a gente comece a utilizar serviços de plataforma, né? E além do Web Services, a gente tem principalmente os de banco de dados, né? Então, se a gente pegar aqui o próprio MySQL, por exemplo, aqui, ó, né? Então a gente tem SQL Databases, né? A gente consegue criar, tá? Então a gente consegue já criar aqui bancos aí, né? Gerenciados. Então a gente não usa, né? O lance de subir uma máquina, subir uma SQL. Não, a gente já sobe o banco, né? Então aí você paga pelo SKU, tá vendo, né? O Compute SKU, aí tem lá. Ó, tá vendo? Standard BM1, então começa a seguir a mesma ideia da VM, tá? Então, tipo assim, é o que eu falei para vocês lá. Uma vez que você pega o conceito, cara, é a mesma coisa para os outros recursos, tá? Eles não ficam reinventando a roda. Dá uma diferençazinha, né? Uma coisa da outra, mas vejam que todos os recursos eles têm uma similaridade, né? Então, sim, porque no final das contas, na grande maioria dos serviços, o Azure está entregando para nós uma máquina ali, né, por trás. Só que a gente não está gerenciando isso, né? Quando você sobe lá, por exemplo, um AKS, né, um Kubernetes lá gerenciado, ela está te entregando um Ubuntu ali com o Kubernetes instalado, entendeu? Todo customizado com os recursos do AKS. Mas é uma máquina, só que a gente não gerencia, a gente não cuida do control plane, né? Então você está só transferindo, né, as responsabilidades. A gente só cuida da parte dos nodes, né? Aqui é a mesma coisa. Então, se você pega o conceito, ele vai seguindo para os outros recursos, tá? E aí, claro, cada recurso, por exemplo, em storage, se a gente for lá dar uma destrinchada no storage, pô, vai ter muita coisa legal lá para a gente fazer, como eu falei para vocês lá, como é que vocês geram uma senha, como é que vocês dão acesso público e tal. Então, tem várias configurações para cada recurso. Aí, cada um tem o seu mundinho ali, tá? Agora, como é que você vai entendendo isso, à medida que você vai usando e os próximos passos, que é o que a gente vai discutir na próxima aula, no próximo episódio, que pretendo ser o último aqui dessa série, né? Que é os próximos passos, aí como que você vai consolidando esses conhecimentos. Aqui é aquele basicão, aquele que, tipo assim, você não sabia nada, e agora você já está criando alguns recursos aqui, tá brincando, entendeu? Essa que é a ideia, né? Então, ó, criou aqui, realmente a gente pegou no momento que o portal resolver dar problema aquela hora, então a gente viu que a gente não mudou nada, né? E o recurso foi criado. Então, quando a gente entra nele aqui no App Service, tá? Vamos lá no Resource Group, como eu falei para vocês, né? Vocês vão ter dois artefatos, um que é o App Service mesmo e o App Service Pleno, tá? Então, no App Service aqui, ó, tá? Veja que ele tem um domínio aqui, ó,
Então vamos pegar esse carinha aqui, ó, ADF4, Azure Websites, vamos abrir aqui uma segunda aba e bater esse endereço aqui. E olha só, ele já abriu aqui a página default, né, do nosso da nossa aplicação. Então, obviamente, ele está numa página default porque a gente não subiu nenhum código nele, né? Então, ou seja, a gente já tem aqui, né, um ambiente em .NET 8 pronto só para a gente subir nossa aplicação. Então, sacaram a ideia? E já está acessível aqui publicamente aqui com esse endereço. Claro que na sua aplicação você vai customizar DNS, você vai fazer tudo que precisa ser feito. Mas isso que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Veja que o Azure for Dummies não é para você sair expert daqui. É para você ter insights poderosos para que você entenda o que cada coisa faz, né? Então, ou seja, aqui, ó, esse é o poder. Nós criamos aqui um ambiente pronto para você só imputar o seu código e tá funcional. Muito rápido, você vai conseguir, mesmo que a gente tivesse que fazer é, as configurações necessárias aqui para deixar isso em produção, não seria coisas absurdas, né? Por quê? Porque a gente não precisou criar todo o ambiente, customizar todo o ambiente pronto e deixar ele pronto para subir a aplicação. Não, aqui ele já subiu tudo para a gente, tá? Então, é basicamente subir, fazer as configurações de acordo com a nossa necessidade, configurar a parte de segurança, tudo, e tá no ar, tá? E aí, né, você vai, obviamente, modificando de acordo com a sua necessidade. Aí aqui dentro do nosso web app, a gente tem uma série de opções aqui que a gente pode usar. Aí, de novo, como eu falei para você, aí é aquele mundo que começa a aparecer dentro de cada recurso, tá? Então você vai começar, eu vou precisar implantar isso aqui na empresa que eu tô. Então, beleza, agora você vai implantar, você já viu que é extremamente simples fazer o deploy. Agora você vai começar a olhar profundamente para essa barra aqui da esquerda, aonde você tem muita coisa para implantar. Você pode, né, mexer na parte de autenticação, na parte de backup, custom domains que você vai ter que mexer, porque você vai ter que colocar, né, o seu domínio de DNS para apontar para essa aplicação, tá? Parte de certificados também, né? Então, ou seja, você não vai subir sua aplicação sem certificados, então você vai usar isso aqui também, né? Você tem toda a parte também de fazer integração com os bancos de dados, tá? Então, você vai começar a ir mais deep aqui em tudo que você precisa parametrizar para que essa aplicação funcione de verdade para você. E aí você tem toda a parte de configuração de API, toda a parte de monitoramento, alerta, métricas, logs, tá? Health check, então você consegue monitorar tudo isso. Então, vou criar alertas, então vamos criar alertas, vamos parametrizar, né? Você tem aqui os consoles, você tem os Advanced Tools, que é para você justamente utilizar ali, né, via web também, para subir seus códigos e tudo mais, tá? E aí você tem aqui, ó, opções de fazer scale up, né, e scale out. Então, ou seja, essa que é a grande sacada do negócio, tá? Pô, tô vendo aqui que minha aplicação tá no formato free, já não tá dando conta, preciso fazer, né, um upgrade para Share D1. Cara, você clica aqui, dá um select e vai embora, entendeu? Preciso voltar, a mesma coisa, né? Então, essa facilidade aqui, essas facilidades, essas funções que a gente consegue aqui facilmente, né? Utilizar dentro dos recursos aqui quando a gente está em cloud, isso em cliques, é sensacional, né? Então, assim, para quem já fez tudo na mão, sabe quanto era, né, pesado todo esse trabalho. E hoje a gente tem aqui a questões de alguns cliques, né, a possibilidade de fazer algo assim extremamente complexo, né? Aqui na parte de deployment de slots é muito bacana isso daqui. Você consegue criar slots, né? Então, para quando você vai fazer atualizações do seu código, então você consegue deixar uma outra versão funcionando ali, ele sobe uma segunda versão, né? E aí você testa, vê se está tudo bem. Se tiver alguma coisa, você faz o rollback, você faz o swap aqui desse slot para o slot antigo. Então, assim, é muito bacana para você testar essa versão que você está implantando nova, né? A parte de Deployment Center, como eu falei para vocês aqui, né? Que tem
toda a parte aqui para você fazer, olhar logs, FTPS, né? Então, ou seja, tudo que você faria, né, num ambiente mesmo, né, vamos dizer assim, é, body metalzão lá, você vai conseguir fazer aqui, entendeu? Então, assim, claro que tem as suas particularidades de estar dentro de um ecossistema privado ali da Microsoft, então certas coisas talvez que realmente você não vai ter tanta flexibilidade por você não gerenciar de ponta a ponta, mas né, você também tem uma série de benefícios aí que né, você começa a agregar pelo fato de ter muita coisa, tudo pronto, só para você simplesmente escolher e usar, né? E aqui no Service Plan, né, você consegue fazer, né, a mudança também, né, dos seus apps aqui, né? Então, ou seja, quando você precisa de fato aqui fazer a mudança, né, para para uma versão nova, né, você pode fazer o scale aqui, tá? Tanto pelo Service Plan ou lá pelo app, né? Então, como eu falei para vocês, vários pontos aqui no Azure você tem atalhos, tá vendo? Ó, tava lá no Service Plan, eu cliquei e já fui né, pro meu app, né? Então você tem várias maneiras de chegar no mesmo lugar, né? Por vários pontos, tá? Então você vai, né, utilizando aí todos esses recursos e aos pouquinhos você vai, né, se aprofundando mais. Veja aqui que em certificados, né, quando eu tento colocar um certificado, ele já fala para mim aqui, ó, upgrade para habilitar a feature de certificados. Então é o que eu estava falando para vocês, vale a pena pegar a tabela, né, sobre o web app, caso você, né, esteja pensando em trabalhar com web app, porque algumas funções, né, como certificados, por exemplo, você não vai ter disponível para fazer na versão free, tá? Então você tem que olhar as versões que, né, existem aqui, os custos que elas vão te, né, gerar aí no final do mês, mas também que tenha as features que você precisa. Então, né, nessa versão aqui free, dá pra gente subir, dá pra gente brincar, dá pra gente subir um sitezinho e tal, mas você não vai conseguir, né, trabalhar com certificados. Aí você teria que fazer um upgrade, tá? Então, se você quiser brincar com certas coisas aqui, como também custom domains, você vai precisar fazer o upgrade, tá? Então, você tem uma camadazinha free, mas isso é para teste. E aí você usa ali aquele endereço que ele já gera para você, tá? Então, aí na documentação tem o que cada tier lá faz, né? Ah, nesse daqui você consegue ter certificado, nesse aqui você tem certificado, mas também tem custom domain. E aí, óbvio, quanto mais features, né, o custo também vai aumentando ali, tá? Mas essa é a grande sacada de utilizar a cloud, né? A famosa cloud computing, né? Utilizar aí os recursos de plataforma. Então, eu quis deixar, né, o file share ali e o web app aqui para o finalzinho para vocês verem o quanto é fácil, né? Como foi fácil configurar um file share, né? E disponibilizar ele para as nossas maquininhas. E como foi fácil criar uma aplicação web ali e já ter ela disponível. Ela está disponível, só não tem nada lá, tá com a página default porque a gente não subiu código nenhum, mas está pronto, né? Em pouquíssimos minutos aí, né? Então, por isso que eu deixei as duas no final para vocês verem aí, tá? Para fechar aqui, né? Até porque já ficou uma aulinha até grande também, eu quero falar sobre um ponto importante que eu falei para vocês, que é sobre arquitetura, né? Então, ou seja, o quanto você precisa pensar nas coisas, né? Antes de sair fazendo, como você precisa de planejar. O importante sempre é fazer um bom planejamento, e principalmente quando se trata de land zone, que é a sua base. Tá? Você não constrói uma casa sem fazer uma boa base, né? Porque senão a casa vai cair. E é o que acontece também aqui quando você está trabalhando com cloud. Então, só quero deixar esse pontinho aqui, né? Para elucidar tudo que eu falei. Porque lembra que eu falei para vocês lá que, olha, a gente está criando aqui, vamos até olhar nessa perspectiva aqui, ó, VNet, tá? Porque aí vai aparecer todas as VNets que a gente tem criado. Então a gente tem a Lab 1, que é da máquina Windows, e a Lab 2, que é da máquina Linux. Perceba que, tá?
nós estamos numa mesma subscription, nós temos duas VNets. Essa VNet tem um endereçamento 10 aqui. Deixa eu ligar minha mesinha aqui. Vamos ver se vai funcionar. Às vezes ela some aqui, mas dá para mim sinalizar aqui, ó. 1016 com o mouse. Repare na segunda. 1016 também, tá? Nós temos duas VNets na mesma subscription com o mesmo endereçamento de IP. 10.0.0.0/16. O que isso quer dizer? Que você pode ter várias VNets porque elas são separadas e tá tudo bem. É como se você tivesse vários ambientes de rede ali, tá? E tá tudo funcionando, nossas maquininhas estão funcionando sem problema nenhum. Mas olha só, veja que ele já tá dando um alerta aqui pra gente, falando o seguinte, ó, o endereço de IP aqui, ó, 1016, vai dar overlap, porque a rede 1 também tem o mesmo endereçamento. Então, assim, desde que seu mundo seja assim, separado, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas imagine que a gente precisasse que a maquininha Windows conversasse com a maquininha Linux, né, Windows e Linux, tá? Só que elas estão em VNets diferentes, não tem problema nenhum. Você pode ter uma VNet 1, VNet 2, ter máquinas aqui e aqui, mas você precisa em algum momento que essas duas máquinas conversem. Nesse caso aqui, ele já fala, ó, não é possível criar, tá? Um virtual peering, tá? Que as VNets aqui, né? Ela tem uma opção aqui de peering, tá? Ó, que você consegue conectar duas VNets e aí você consegue fazer o tráfego dessas VNets se conversarem. Então seria possível sim eu fazer essa maquininha Windows conversar com a do Linux aqui, tá? Mesmo que elas estivessem em VNets diferentes. O problema é que como a gente não se atentou em mapear corretamente os endereços de IP, a gente usou o mesmo endereço, o mesmo espaço de rede, né, para as duas VNets. Então, pelo fato delas terem o mesmo endereçamento de IP, não vai ser possível a gente emparelhar elas e fazer essa comunicação. Pelo simples fato de que você não pode ter na mesma rede dois dispositivos que têm o mesmo IP. E se a gente reparar, né, se a gente olhar para essa visão de virtual machine aqui, se a gente pega a máquina Windows, qual que é o IP que ela tem? Deixa eu ver se ela já está até aparecendo aqui. Ela aparece aqui o público. Mas se a gente olhar, olha, ela está pegando 10.0.0.4. E se a gente for na do Linux, ela também está pegando 10.0.0.4, tá? Porque elas estão pegando o primeiro IP da VNet delas, tá? As VNets são separadas e elas estão pegando. Então, assim, aqui nesse mundo que elas vivem separadas, tá tudo certo. E você pode ter esse mundo lá no seu cenário que é essas redes aqui, elas não se conversam e pronto, acabou. E tá tudo certo. Mas, se porventura, né, essas redes aqui precisassem se conversar, o fato da gente não ter se atentado, né, no planejamento de rede, de olhar se essas redes elas precisariam se comunicar em algum dia e a gente teria problemas de overlap entre elas, aqui a gente já teria um problemaço, tá, para resolver. Com uma VM, show de bola, né? Mas imagine que você tem um cenário que você já tem um monte de recursos. É um problema que na grande maioria das vezes as pessoas resolvem não mexer, começar a criar todo um ambiente novo, começar a fazer migração. Então, assim, um mau planejamento no começo pode te dar uma dor de cabeça assim para o futuro que ela é inegociável. E como eu falei, por muitas vezes o pessoal vai jogar a toalha e vai falar, vamos começar outra do zero, a gente vai migrando e do que realmente resolver o problema, porque começa a ter tantos problemas. Aí você tem problema que você não pode desligar mais as máquinas, porque o cliente está acessando, não pode ter downtime. Aí tem todo aquele problema que eu falei para vocês, que não é tão simples assim. Os recursos para se movimentarem precisam dos recursos dependentes dele. Começa a entrar um tanto de coisa na jogada, começa a ser tão inviável, tão complexo fazer isso, só pelo simples fato de que
Ninguém sentou no começo, mapeou tudo certinho, pensou, né, nos projetos, pensou nas estruturas e fez uma fundação bem feita, tá? Então, mais do que saber fazer deploy, tá, galera? Por que que eu puxei esse gancho, né? Não é um assunto para quem está começando, mas é um insight poderoso para você que está começando, tá? Eu não estou falando de coisa avançada aqui, eu estou te falando que mais do que saber, ficou claro aqui nessas 4 primeiras aulas que fazer deploy dentro do Azure é simples. Simples, simples. Agora, não adianta nada você saber criar um load balance, um app service aqui no Azure, sem saber o que é um load balance. Não adianta você criar o Azure Firewall aqui e não saber o que é Firewall. Não adianta você criar a VNet e não saber quantos IPs cabe num barra 24, né? Quantos IPs cabe num barra 16, como faz um peering, como faz uma rota. Isso é conceito de rede, isso é conceito de sistema operacional, isso é conceito né, de informática básica, tá? Então, assim, aqui a gente só tem abstração. Fazer o deploy dos recursos é a coisa mais simples do mundo. Isso aqui é commodity, gente. Isso aqui é commodity, tá aqui só para facilitar a nossa vida. Agora, gerenciar, saber quando dá um problema num sistema operacional, você precisa de conhecimento de sistema operacional. Se você não sabe como checar se um serviço está rodando no Windows, o Azure não tem como te salvar nisso. Se você não sabe como checar se um serviço não está rodando no Linux, o Azure também não tem nada a ver com isso. A não ser que você vá para um serviço de plataforma, aí você não precisa ficar mais olhando os serviços, porque aí você está se preocupado só com a sua aplicação. Mas entendam isso, tá vendo? Que o conceito, ele é conceito para qualquer lugar, para cloud, para on-premise, para onde você quiser. Redes é redes em qualquer lugar, conhecimento de sistema operacional é sistema operacional em qualquer lugar, tá? Aqui a gente só tem uma abstração para facilitar a nossa vida. E é muito fácil fazer os recursos. Agora, gerenciar todos eles é papel. É botar as coisas no papel de fato, conversar com as pessoas envolvidas e entender o que é essa necessidade para agora e, mais importante, também para o futuro. E isso é o papel para você que se, né, já pensa lá no futuro, ser um arquiteto em cloud, você tem que dominar, além da parte técnica, além de saber fazer, você tem que dominar essa parte de entender tudo, colocar tudo no papel e dizer, assim é a melhor solução. É isso que um arquiteto faz, tá? Por isso que exige uma certa experiência. Por isso que quando as pessoas falam assim, vem aqui do zero ao arquiteto, cara, se você tirar 305, a Z305, que é a prova de arquiteto do Azure, não te faz arquiteto nem aqui nem lá na China, tá? Para você ser um arquiteto, uma certificação não resolve o seu problema. Para você ser arquiteto, você precisa saber entender dores, você precisa saber entender problemas, para você conseguir transmitir tudo isso que o cliente está te passando para o papel. E além do mais, não é só simplesmente pegar e falar, ah, então é isso. Não, é saber dizer para o cliente, olha, você precisa disso, a melhor solução é essa. Apresentar o melhor cenário de acordo com tudo aquilo que ele te passou. Então, ser arquiteto é muito mais do que somente passar numa prova que tem o título Architect, tá bom? Então, é um insight para deixar para vocês. Por isso que eu puxei esse gancho aqui da network aqui, para deixar né, esse, essa fagulha aí de que, tá funcionando, mas olha, criamos um monstro aqui sem querer, tá? Mas é como eu falei, pode ser que não. A ideia é, essas máquinas não se conversam, tem que ser assim mesmo. Vida que segue, tá tudo certo, vamos embora, tá? Mas é muito comum a gente ver problemas assim, muito simples, parecem sutis, bobos, e lá na frente gera um problema, porque aí você já tá com um ambiente gigantesco, e aí para resolver é um parto. Beleza? Mas é isso. Eu acho que conseguimos cobrir aí, né? Bem, né? Fizemos aí o nosso deploy via Cloud Shell, via, né, Azure CLI, brincamos um pouquinho com história de account, fizemos aí a instalação do Web Service também para puxar essa ideia aí do serviços como plataforma e deixo mais esses insights aí para vocês aí, tá? Então, fico feliz que
que tenha conseguido passar aqui, os laboratórios tenham dado certo. Vai ter alguns leves cortes aí na hora que minha câmera aqui congelou, tá? Então vocês vão ver que vão ter alguns, né, alguns cortezinhos no vídeo aí, mas para não deixar, né, travado e o áudio correndo sozinho aqui, né, eu fiz alguns inserts aqui e vai dar bom, vai ficar legal aí para vocês, mas vai ter ali pequenos cortezinhos nesses momentos que minha câmera travou. Pretendo no próximo já ter resolvido esse problema, enfim, descoberto o que é que está congelando a minha câmera aí, tá? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar com seus amigos aí, né? Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar um like também. Muita gente assiste aí e acaba não dando um like também, tá? Isso ajuda muito ali o YouTube, né, começar a recomendar o vídeo também para outras pessoas, tá? No próximo, muito especial para fechar a série Azure for Dummies, o quinto episódio, aí eu vou falar sobre essa trajetória de como agora você pode se aprofundar e de fato agora, né, começar a pensar ser um profissional de cloud computing aí, principalmente como a gente está, né, com o tema do Microsoft, ser um profissional, né, realmente aí, né, apto a resolver problemas, né, e gerenciar ambientes no Microsoft Azure. Então, vai ser uma aula bem bacana porque vocês vão gostar, porque eu vou falar bastante sobre os próximos passos, e os próximos passos envolvem certificações. Então eu vou dar meus pitacos aí, deixar meus 2 centavos aí em trilhas, né, que possam ser interessantes para você seguir aí em cada vertente que o Azure tem. Como a gente já viu, o Azure é um mundo muito grande. Você pode ser um especialista só em infra, você pode ser um especialista só em database, né, Data and AI, você pode ser um especialista em security, então existem várias vertentes, para cada uma delas existe uma trilha, né, é, não a correta, mas a melhor a ser seguida, tá bom? Então é isso que eu vou trazer para vocês aí na última aula, no último capítulo do Azure for Dummies aí, que vai ser o quinto, beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença, obrigado pela companhia aí, e te espero na próxima aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Forte abraço.